juntos, quando fazemos graças através do sentido da gratidão ao ano que se foi e nos preparamos para as atividades do ano novo. Assim, todos estamos convidados, convidem amigos, se lhes aprouver, para participarem do nosso encontro anual, que é o Réveillon dos Pobres. Também gostaríamos de fazer um convite para a próxima terça-feira. Nós estamos convidando para a próxima terça-feira Iraci Campos para proferir a nossa palestra. É uma trabalhadora, como já falamos muitas vezes, do Centro Espírita dedicado ao Espírito Joana de Ângeles. A Iraci é uma médium muito sensível, está trabalhando em obras de consolo psiquiátrico e realizando um trabalho de grande consolação na Barra da Tijuca. Estando ela passando os dias em Salvador, eu anuncio a sua palestra terça-feira e a convido desde já para terça-feira, porque agora é que ela está sabendo. No Espiritismo é assim, a surpresa chega sempre de surpresa. Queremos agradecer as atividades de todos e já, desde agora, desejar um Natal de paz, um Natal de alegria íntima, de renascimento da figura de Jesus. O Dr. Zander, autor de um livro monumental chamado Perdão Radical, ele fez sucesso. É de origem polonesa, reside nos Estados Unidos, é pastor da doutrina do perdão na América do Norte e publicou esse livro, hoje best-seller, com edições em mais de 30 idiomas pelo mundo. E nesse livro, entre as belas narrativas que faz, reais, ele fala, sobretudo, de uma coisa muito delicada. Todos nós sabemos o que é o perdão, como se perdoa, mas nem sempre sabemos como reconciliar-se. O Natal é a data da reconciliação. A criatura humana estava perdida na idolatria, no prazer, no deboche. Veio Jesus para realizar essa reconciliação com a divindade. Passaram-se 2000 anos quase. Vem Allan Kardec e uma elite de seres evangélicos para uma nova reconciliação, através do perdão, mas, sobretudo, da caridade. Caridade para com a própria pessoa, porque quem perdoa elimina tóxicos que carrega como lixo mental, proporcionando-lhe enfermidades de variada etiologia. Então, o ato de perdoar não é uma questão de religião de qualquer natureza, é um ato de saúde mental. E uma das mais belas definições que eu já vi a esse respeito é que muitos de nós estamos presos ao texto evangélico, perdoar, não uma vez, mas 7 vezes. Muito bem, mas a pessoa não sabe exatamente o que é perdoar. Pensa que perdoar é esquecer a ofensa. Não. Perdoar é não devolver a ofensa. Esse é o ato emocional. Esquecer é um fenômeno psicológico. É da memória. Nós lembramos do que não queremos e nem sempre recordamos daquilo que queremos. Então, a proposta do perdão é guardar uma certa distância do agressor através da reconciliação. Mas aqueles que são heróicos, estoicos, esses vão além. E o Dr. Zander narra experiências da Segunda Guerra Mundial, especialmente do Holocausto. Ele conta, por exemplo, a história da família holandesa que, durante o Holocausto dos judeus, resolveu apoiar os judeus. E guardavam na sua casa alguns judeus que estavam condenados. E salvaram esses familiares muitas vidas. Era o pai, viúvo,
e 2 filhas. Eles eram da família Le Bon e realizaram uma obra abençoada até o dia que foram denunciados. É curioso que sempre há um Judas que está perto de nós, que está sorrindo. Mas eles não se incomodaram, porque a aberração do nazismo era tão chocante que era melhor morrer do que viver uma situação daquelas. E o senhor Le Bon foi imediatamente para os fornos crematórios. Foi levado para a Câmara de Gás e as suas 2 filhas, uma menina de 15 e a outra de 18, foram mandadas para o campo de Ravensbrück, na Holanda. E coisa cruel, a jovem mais jovem não resistiu aos maus tratos e morreu à fome dentro do campo. A outra, Corrie, sobreviveu. E quando terminou a guerra, ela se tornou profundamente cristã. E seu grande desafio era perdoar e não esquecer, para evitar que se repetisse. E Kardec nos diz, não se pode amar ao adversário como se ama ao amigo, porque é uma questão emocional, independe do nosso querer e exigirá do self, do espírito que somos, um esforço inaudito, maior do que as nossas reservas morais. Às vezes não conseguimos, intelectualmente sim, emocionalmente não. Quando nos lembramos, quando vem à nossa mente aquelas expressões de torpeza, todo o organismo reage. Mas ela resolveu adotar a postura cristã e se dedicou a proferir conferências. O mundo europeu estava devastado. E por volta de 1950, ela já era famosa nas palestras de reconciliação. Reconciliar-se com aqueles que lhe fizeram mal. E certo dia ela estava em Munique, a célebre cidade em que Hitler e os 4 cavaleiros do Apocalipse reuniam-se numa cervejaria para programar o nazismo entre os anos de 1933 e 1955, quando ele se tornou primeiro-ministro. Kempf se tornou chefe da doutrina nazista e reergueu a Alemanha do ponto de vista econômico, sociológico, e decretou a matança daqueles que não pertenciam à raça ariana. Pois bem, ela fez uma conferência e um homem lhe chamou a atenção no público. Era um homem atarracado, de olhos miúdos, de expressão muito dorida, e que não conseguia tirar o cap que tem a cabeça cobrindo de metade da testa. Mas ela proferiu a conferência de alma lavada, porque quem perdoa é que passa bem. O perdoado tem culpa, e por mais que ele apague a culpa, ela se lhe inscreve nos tecidos delicados do perispírito e vai renascer essa culpa como timidez, desconfiança, medo, inquietação e encarnação posterior. Ao lado dos dramas morais causados à vítima, podem vir deformidades mentais, emocionais referidas e fisiológicas. E ela estava no auge das explicações sobre o perdão e sobre a reconciliação. Reconciliar-se com o inimigo. Vai, e antes de fazer a oferenda, reconcilia-te com aquele que te magoou. Porque sempre fica um ranço dentro da gente. Um porquê fulano fez isto. É esse porquê que não vai ter resposta. Porque a resposta dele é psicológica. Porque ele é do nível de consciência de sono. Ainda não tem o discernimento de consciência de pensar numa área mais elevada. Então, terminada a conferência, no momento dos abraços, das evocações, das lágrimas,
das vítimas do nazismo, aquele homem atarracado aproximou-se dela e disse: senhora, eu era guarda de um campo de concentração. E ela o reconheceu imediatamente. Era o guarda da ala em que ela fora colocada com a irmã. Era o guarda que a matou, a alma, que lhe matou a alma, e que matou a sua irmã à fome. Ele usava uma chibata de 3 pontas para castigar a pessoa até a morte, numa selvageria incomum. E ela o reconheceu. E tudo voltou. Ela já se havia reconciliado com o nazismo, mas ainda não com os nazistas. É curioso esse raciocínio. Um dia Gandhi disse: eu amo Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos. Por quê? Porque a Inglaterra cristã era o algoz da Índia e do Paquistão. Daquele Jesus que pregava a conciliação e a igualdade. Então ele estabeleceu um conceito: se alguém atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Pois bem, ela ainda não tinha tido a oportunidade de reconciliar-se com seus algozes. Sabia que todos eles, ou quase, haviam fugido para a América do Sul, para alguns países do leste europeu, ou foram julgados, levados à forca, ou estavam na prisão. Então ela o olhou bem quando ele estendeu a mão e disse: senhora, a sua reconciliação toca meu coração. Eu era um monstro, senhora. E quando eu me lembro do que eu fiz como guarda do campo, principalmente com as mulheres, que eu obrigava a desfilar despidas, e lhes apontava as imperfeições, submetia aos mais abjetos atos de dignidade humana. Eu não sei o que fazer da minha consciência, mas eu me tornei cristão. Assim que terminou a guerra, eu fui julgado. Eu era culpado, sim, mas eu obedeci a ordens. É o argumento que todo nazista usava e que muitos culpados usam até hoje. Então, você, que foi vítima, é capaz de me perdoar. De perdoar aos guardas de Ravensbrück. Ela então disse: algo diferente aconteceu em mim. Uma fagulha elétrica me penetrou do alto a baixo, e eu vi aquele homem, o Kepe, que era tão conhecido, aqueles olhos miúdos que tinham um brilho cruel. E então me lembrei de Jesus. Perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Aí estendi a mão e disse-lhe: meu irmão, eu perdoo você. Eu me lembro de você. Você matou minha irmã. Você fez de mim um bagaço. É natural que, meio de milhares de jovens, em 1944, você não lembre mais de mim. Mas eu fui o seu campo de experiência. Hoje eu me reconcilio com você, porque noto que no meu coração não há nenhuma mágoa, porque a gente fica magoado, fica ferido. Não há nenhum sentimento que você sofra, porque mesmo que eu não queira, você sofre as labaredas da consciência. Então, reconciliarmos-nos com os nossos adversários, com as pessoas que fazem menos caso de nós, reconciliarmos-nos com aqueles que nos perseguem, gratuita ou merecidamente, pouco importa. A reconciliação é o ato de atitude mental para termos uma saúde moral, uma saúde verdadeiramente cristã.
Então, no nosso encontro de hoje, eu me quero referir a esse tipo de reconciliação. Mas também há um outro. No dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II, no carro Papa, fazendo desfile pela praça, recebeu de um jovem iraniano alguns tiros a queima-roupa, sem motivo nenhum. Ele era muçulmano, odiava o Papa, era jovem e queria matar o Papa. 3 balas alcançaram o Papa polonês. Ele tombou sob o automóvel, foi levado para o hospital. Não morreu. Tornou-se um exemplo. E quando a Rússia quis invadir a Polônia, ele mandou dizer a Stalin: se o senhor invadir a Polônia, eu renuncio ao papado e convidarei todos os cristãos do mundo para salvar essa pátria mártir. Então a Rússia recuou. Foi esse homem considerado hoje santo pela igreja, que era desportista e morreu vitimado pelo Alzheimer e pelo transtorno de Parkinson. Pois bem, 2 anos depois, o jovem que investiu contra a vida dele, Mehmet, estava numa cadeia de Roma, numa penitenciária. E ele então resolveu perdoar. Um gesto ímpar, perdoar publicamente. Pediu permissão às autoridades italianas e foi à cadeia, dialogar com aquele que o desejou matar e que deixou marcas terríveis das balas no seu corpo. Porém, o mais comovedor não foi o diálogo que eles tiveram. O jovem Mehmet Aliagka, nesses 2 anos, havia evoluído muito. Os ideais da juventude, a loucura da juventude que todos nós experimentamos, havia passado. 2 anos na cadeia, ele teve tempo de pensar e de compreender que aquele homem representava mais de 1 bilhão de criaturas humanas na Terra. Na época, o catolicismo tinha 1 bilhão e 200 milhões de adeptos no mundo. Hoje tem 900 milhões. 300 milhões aderiram a outras crenças ou ao materialismo, não importa. Então, conversando com a Aliagka, ele sorriu e disse-lhe: agora que você está ficando maduro, eu me reconcilio com a minha emoção, porque eu não lhe desejava nenhum mal. Compreendi que o ódio não era a mim, era Jesus, o pacificador. O seu ódio era uma doença. E graças a Deus eu não me contaminei. Porque o pior do ódio é que a gente se contamina. Fica com ódio também. E é exatamente reconciliar-se com a vida. Reconciliar-se com o Natal de Jesus. O Espiritismo diz que ele é o maior vulto da humanidade, é o modelo, é o guia, é a estrela do Oriente, guiando metade do mundo, através de outros missionários que ele mandou à Terra para preparar o advento, o reino de Deus. Então, Natal, depois de amanhã. Seria ideal que nós nos reconciliássemos conosco mesmo, nos perdoássemos os nossos erros. Dissessem bem, eu era tão idiota naquela época. Afinal de contas, o meu erro é danoso, mas eu era tão inexperiente, ou tão sem vida, não entendia o mistério da vida. Eu me reconcilio e renasço
renasço para Jesus. Desde agora, Feliz Natal. Feliz reconciliação a todos, que é um passo além do perdão. Passemos à segunda parte da nossa reunião. Então, agora nós vamos para a segunda fase do nosso Conversando sobre Espiritismo. As perguntas que nos foram formuladas aqui pelo público e remotamente vão ser respondidas por Divaldo e a Luziane Bahia. Então, a primeira pergunta, Luziane. Toda pessoa que tem mediunidade ostensiva precisa frequentar uma reunião mediúnica? Nós teríamos de ter inúmeras reuniões mediúnicas no planeta para abarcar toda a mediunidade ostensiva. É muito interessante essa pergunta. A mediunidade ostensiva é essa faculdade que se expressa no corpo físico, que nos permite a comunhão com os espíritos, que nos permite esse intercâmbio. Ela pode ser realizada de diversas oportunidades, em diversas formas. A reunião mediúnica é um laboratório, é a instrução, onde a gente aprende as regras, a disciplina, vai nos centrando, nos organizando e nos permitindo saber a forma exata de atuação. Acontece que a mediunidade ela se expressa em todo momento, não somente dentro da sala mediúnica. A todo instante o médium é médium. Ele não só exerce ou não só é médium quando adentra a reunião mediúnica para elaborar, para conhecer-se ou para aprimorar a faculdade. Então, se é em todo momento essa mediunidade pode expressar-se, é um desafio para o médium ostensivo cuidar dessa mediunidade, educando-se, aprimorando-se. E a gente viu muito isso no período da pandemia, quando as reuniões não podiam estar funcionando. O quão era necessário uma concentração, o estudo. E essa oportunidade de colaborar com a espiritualidade dentro dos meandros e dentro das possibilidades que a gente consegue realizar. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, no capítulo 6º, intitulado Caridade Difícil, a benfeitora fala da mediunidade. E ela diz que nem sempre a gente vai estar dentro desse laboratório e que, às vezes, o médium está na sociedade, na sua convivência, na família, no ambiente do trabalho, em diversas experiências, e aproxima-se o espírito. O espírito que ignora a sua condição de desencarnado, que necessita de uma orientação, um espírito sofredor, e ela diz assim, ajuda dentro das tuas possibilidades, ajuda, torna-te um orientador, prepara-te para isso. Ela não está falando de, entre aspas, incorporação, ela está falando de diálogo, de acolhimento, de fraternidade, de reconhecimento dessa individualidade em sofrimento ou que encontra-se perdida. E o quão seria interessante, diz a benfeitora, se acontecesse conosco, nós estivéssemos em algum lugar sem orientação, não seria tão bom que alguém que consegue perceber-nos pudesse nos orientar com segurança? Então ela diz, ela nos orienta para que nós preparemos-nos. E a preparação é o estudo, é a meditação, é a oração, porque assim nós vamos robustecendo esses conceitos da mediunidade e tendo um conteúdo de disciplina, de educação na nossa atuação. Divaldo, o espírito, ao deixar o corpo, toma logo consciência do ocorrido? O espírito logo depois? O espírito, ao deixar o corpo, toma logo consciência do ocorrido? Não. Quase sempre experimenta uma perturbação mental seguida de uma outra emocional. Porque todos nós, mesmo doentes, estamos na expectativa da cura, até mesmo nas doenças mais perversas. Então, quando advém a desencarnação, é como um sono agitado. E, ao despertar, o espírito não tem ideia se continua saudável, doente, na cama onde está. A depender do seu caráter e dos espíritos que o acompanham, esse despertar pode ser suave, como o despertar de um sonho bom. E pode ser agitado. No caso da agitação, os espíritos prolongam a sensação de sono e vão despertando a pouco e pouco.
Mas quando são espíritos nobres, desapegados das sensações materiais, não das emoções, então o despertar é mais rápido. De qualquer forma, o despertar no além é como despertar após uma cirurgia. De acordo com o paciente, o despertar pós-cirúrgico pode ser tranquilo, pode ser agitado e pode ser muito prolongado, com fases de lucidez e fases de alucinação. O ideal é como aconteceu comigo próprio. Eu sempre tinha desdobramento da personalidade, que é um fenômeno psicológico, a saída parcial do corpo físico, e fazia as chamadas viagens astrais. Então eu tinha dificuldade, às vezes, de saber quando eu estava no corpo físico ou quando não. Conversando um dia com o espírito Joana de Ângeles, ela me disse, sempre que você tiver dúvida e veja o seu corpo deitado, tente levantá-lo. Então, a partir daí, na primeira experiência que eu tive, eu me vi fora do corpo, no quarto, e me vi deitado. Então, eu corri e me deitei. Entrei naquela massa e tentei levantar. Levantei-me, mas o corpo ficou. Eu disse, meu Deus, já morri. Era sintomático. Então, eu sou muito ligado à minha mãe, sem nenhum problema freudiano. Eu corri para o quarto de minha mãe. Mas quando eu cheguei à porta do meu quarto, estava fechada. Aí eu digo assim, meu Deus, como é que eu vou abrir a porta? Tão impregnado estava da matéria. Mas digo, se eu já morri, eu atravesso. Então não é obstáculo. Tentei e atravessei. O choque foi pior. Porque eu fiquei com a ideia da morte na minha mente. Então entrei no quarto de minha mãe, que estava fechado, e a vi ressonando. Mas, nesse momento, algo me puxou de uma forma tal, irresistível, que foi Nilson, companheiro de quarto, que viu meu corpo movimentando-se, resmungando, dizendo palavras desconexas, e ele me acordou. Ao acordar, o espírito foi atraído magneticamente ao corpo, e eu despertei, e quando eu vi que eu estava mesmo na cama, senti o peso na cama, que alegria de não haver morrido. Apesar de acreditar na imortalidade da alma, é claro. Daí o despertar está na relatividade do apego ou não à vida material. Luziane, a inconformação por muito tempo da partida de um ser querido perturba o mesmo? É possível que haja uma perturbação a depender do estado em que esse espírito que desencarnou ele se encontre. Mas como a gente não tem essa certeza, como é que o espírito está, como é que foi o seu desprendimento, como é que é esse estado de perturbação, é bem interessante que a gente busque esse processo de auxílio e de preparação. Sabemos que é algo que é difícil, por mais que a gente diga, é a imortalidade, nós sabemos da vida após a morte, mas como diz o espírito Joana de Ângeles, a gente tem de buscar esforçar-se para exercitar o aprendizado desses conceitos que a gente percebe, o que a gente sabe. Então, buscar a cada dia, agradecer, ter a gratidão pela convivência com esses entes queridos que já partiram, lembrarmos das coisas boas, trazermos em homenagem a estas pessoas, trazermos comportamentos bons, salutares, às vezes conversas que tivemos que eram planejamentos, que eram projetos e que ficaram ali inacabados, e o quanto a gente pode fazer em homenagem a esses que não estão mais aqui. E lembrando que nós nos conectamos pelo pensamento, sim. Nossa energia, nossa vontade se conecta pelo pensamento. E pensar é atrair, pensar é viver. Emmanuel diz que o pensamento é matéria, por conta dessa oportunidade que nós temos de materializar, de plasmar aquilo que a gente está pensando. Então, diante da saudade, que é um processo natural, vamos lembrar, trazer coisas boas, mas juntamente com essas lembranças, orarmos. Não há uma entidade espiritual que não queira uma oração. O quão é necessário orar, o quanto a gente precisa que uns
oremos uns pelos outros. Então, assim a gente vai se fortalecendo. Fortalecendo pela partida daquele que a gente acha, foi precoce, foi antes da hora, eu estou sentindo tanto. Mas aquele que partiu continua a sua jornada de aprendizado, de amadurecimento, de crescimento, de libertação. E nós aqui que ficamos também com essa oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de reflexão. Então, o quão é importante nós nos prepararmos, nós que já sabemos desses conceitos, buscarmos na prática o exercício dessa saudade também com a oração, encaminhando vibrações boas e positivas. Divaldo, diante de tantas ocorrências de manifestações mediúnicas na adolescência, como os pais devem lidar com estas ocorrências, com seus filhos, para saber melhor orientá-los? Primeiro, procurando o centro espírita. Há sempre o falso pudor de procurar-se o centro espírita, porque ainda há resíduos de preconceitos. Então, as pessoas ainda usam muita expressão aquilo, naquele lugar, em tal parte, e vão postergando, admitindo a probabilidade de serem distúrbios psicológicos fáceis de corrigir, quando poderiam, da mesma forma que devem recorrer à ciência psicológica, ou psiquiátrica, ou psicanalista, de acordo com o tipo de distúrbio que a criança sofra, ou adolescente, como ao centro espírita, que, como disse muito bem a nossa Luiziane, é o laboratório. Para cuidar de fenômenos espíritas é a instituição espírita, porque tem conhecimento das técnicas, das razões por que acontecem esses fenômenos. Eu, por exemplo, não fiquei mais traumatizado porque Deus foi muito misericordioso para comigo. Os meus fenômenos mediúnicos ocorreram a partir dos 4 anos de idade. E meu pai era muito severo. Ele achava que eram coisas da minha mente, que eram mentiras, que eram criações, fantasias. Como era um homem rude, sem cultura convencional, mas de excelente caráter, um pai cumpridor dos deveres, ele quis me poupar do ridículo, porque eu via os espíritos e ele não podia conceber que o morto voltasse. Então ele me batia. Toda vez, cidade do interior, todo mundo sabe da vida alheia. Não é como na capital, que descobre através da internet. Então, ele tinha receio que achasse que ele tinha um descendente psicopata, porque já havia precedente. A mediunidade é também de ordem hereditária, porque ela é orgânica. E sendo orgânica, ela está esculpida no corpo astral, perispírito, que apresenta as manifestações que facilitam o intercâmbio. Então, nós tínhamos precedente, eu tinha um primo, que era um feiticeiro, digamos, como era chamado na época, e ele prognosticava de uma maneira impressionante. Àquela época, Feira de Santana era uma cidade relativamente modesta, hoje é a segunda do estado da Bahia. E chegaram os árabes e abriram uma loja. E esses árabes facilmente tornaram-se amigos do meu primo. Por quê? Porque ele ficava muito pálido de repente, o nariz afilava, o tom de pele ficava macilento e ele falava árabe, quando era um rapaz de letras do curso primário. E toda a sua vida foi cheia de sinais dessa natureza. Para dar uma ideia, uma prima nossa, que era professora naquela época, era uma função muito respeitada e mal remunerada, como até hoje, de repente ficou rouca. E um exame feito lá no interior constatou que talvez fosse uma tuberculose localizada na garganta. Pois bem, quando meus tios, pais dela, consultaram a meu primo Teobaldo, ele disse que não. Era um irmão dele que se apaixonara por ela e que ela recusara. Ele desencarnou, Joaquim, e agora aproximava-se dela e lhe dava essa sensação, fenômeno obsessivo,
atuava no organismo perispiritual, o corpo se ressentia, e como seu instrumento vulnerável, o gatilho, era a garganta, ela ficou com dificuldade de comunicação. Naquele tempo, lá em Feira de Santana, não havia raio-x. Os exames radiológicos eram feitos em Salvador. Meus tios, conversando com Teobaldo, convenceram-no a atrair o irmão Joaquim no dia e na hora que Zizi, a professora, viesse a Salvador e fosse fazer a radiografia. Tudo isso combinado, naquele tempo o telefone era muito difícil. A radiografia foi feita no momento em que Joaquim, espírito incorporado no próprio irmão, dialogava com o seu tio a respeito de outros fatores. E as radiografias que antes haviam dado positivas, agora davam absolutamente negativas. Muitos casos de obsessão da mediunidade, quando os pais perceberem que fogem ao comum, consultem um centro espírita, da forma que consultam um médico. Mas procure um lugar respeitável, porque em todo lugar é o indivíduo que lhe dá dignidade ou não. A doutrina espírita é excelente, mas o fato da pessoa ser espírita não significa que tem um caráter espírita. É alguém que adota uma filosofia, mas que não se comporta conforme deveria ser. E nós vemos aí centros espíritas e centros espíritas. Pessoas presunçosas, violentas, dirigindo instituições, sem ter a menor capacidade, porque nunca leram a codificação, isto é, as obras de Allan Kardec, completadas com a Revista Espírita, que nós escutamos muito bem pelo doutor Alessandro, na última terça-feira, uma análise em paralelismo com os diálogos espíritas. Então, é válido que, percebendo, a criança que diz que vê outras crianças, se fala até psicologicamente que é uma visão psicológica, hereditária. É hereditária porque quase toda criança vê. Converse naturalmente. Ah, meu amiguinho chegou para brincar, brinque com ele. Como é o nome dele? Converse naturalmente. Ah, eu tenho medo. Como é que você tem medo disso e não tem das mensagens da internet sobre sexo explícito? Vergonhosos, sobre cenas hediondas de violência, também nas redes sociais, no nosso comportamento diário. É necessário acabar com essa visão de que a criança é uma folha de papel em branco. Essa tese da psicologia está superada. É uma folha de papel escrita. A tinta ainda não está muito visível, porque vem como recordações, como flashes de encarnação interior. E converse claramente. Uma criança de 3 anos, que já tem seu computadorzinho, que se comunica através do telefone com seus amiguinhos, também já pode entender de reencarnação. Como nós falamos de reencarnação? Muito fácil. Pega um boneco, veste-o, fala de uma reunião que ele morre em terra, depois coloca aí o fio, muda de roupa. A criança moderna já traz conhecimentos muito próprios e amplos da sua experiência anterior, recentemente, neste século que está passando, para poder entender. Daí, o laboratório é o centro espírita, no qual não haja ritual. Ah, compre uma rosa branca. Compre branca, compre preta, roxa, vermelha, amarela. Pouco importa, compre a rosa. Quem não tem, tome tantos banhos de pé, de joelho, sentado. São superstições africanistas e também tradicionais da cultura brasileira, da cultura baiana, que são introduzidas daquilo que é uma ciência pela lógica, pela claridade visual. E então eu sempre digo que eu desenvolvi a mediunidade sob a taca de um cavalo que meu pai tinha. Tanto apanhava o cavalo como apanhava eu. Até o dia que eu enfrentei meu pai aos 12 anos. Porque eu vi ao lado dele o pai dele, chamado Temístocles, como já contei aqui, e me disse, diga a Chico, que era Francisco, meu pai,
que eu não fiz com ele o que ele está fazendo com você. Eu aí aproveitei e disse, seu pai, e aí deu uma melhorada na mensagem. E está surpreso do senhor me bater, porque ele disse que o senhor não foi boa bisca, nunca esqueci a palavra, e ele nunca lhe bateu. E aí eu dei uma melhorada na mensagem, foi um fenômeno meio anímico também. E ele tomou um choque, porque eu não tinha conhecido meu avô, não conheci meus tios. E aí eu descrevi meu pai, meu avô, principalmente o tipo do bigode que ele tinha. Aí meu pai me pegou pelas mãos, chorando, e disse assim, meu filho, mas seu avô já morreu. Eu digo, então eu sou maluco, mas ele está aqui, Temístocles, que para a minha imaginação, 12 anos, era um nome raro. Eu nunca tinha ouvido esse nome em Feira de Santana, um nome grego, Temístocles. Nunca esqueci, a partir desse dia, meu pai se tornou mais do que espírita, ficou um espiritólogo, porque dizia assim, já chegou alguém? Eu digo, ainda não. Então, levem a criança ao centro espírita. Aí está a evangelização infanto-juvenil, as aulas próprias de espiritismo, dentro dos melhores métodos da psicologia contemporânea. A pergunta, Luziane, é um pouco longa, e eu vou pedir para você ler, então, por favor. Gêmeos univitelinos. Qual a finalidade espiritual de nascerem idênticos? O perispírito também é idêntico? E as crianças siamesas, para que nascem unidas fisicamente? Aqui há a pergunta da finalidade espiritual. É sempre importante nós fixarmos, nós nos lembrarmos que laços familiares sempre têm a finalidade da responsabilidade do amor, sempre. Nós não nascemos vinculados, ligados por acaso, e são situações que não foram planejadas ou organizadas. Sempre requer esses dois coeficientes, da responsabilidade e do amor. Mas existiram situações em que isso não se fez presente, existiu um momento em que isso não aconteceu, aí foram as circunstâncias da vida, as decisões, as questões emocionais, sentimentais, que foram dando curso e afastando de um planejamento reencarnatório. Mas é interessante inicialmente a gente fixar nesse ponto. Em relação ao perispírito ser idêntico, não há essa condição, porque o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito e que permite essa vinculação do espírito com a matéria, com o corpo físico. Então, cada um de nós dispõe desse perispírito individualmente, é individual. A identidade ou a condição coincidente ou idêntica destes seres é fisicamente. Isso não há correspondência em relação ao espírito, ao perispírito, nem mesmo às suas vivências. Por que, então, eles virem tão idênticos? Por que estarem nessa comunhão fisionômica? E aí a gente pode fazer diversas ilações. À medida que a gente vai apertando os laços nesse celeiro familiar, a gente percebe que existe um histórico, que existe uma motivação. Qual poderia ser? Existem desafios destas pessoas idênticas em relação à fidelidade, em relação à transparência, em relação ao respeito. O que é que um vai fazer daquela imagem que possui e que interfere para o outro também? Esses seres são afins ou são antipáticos, ou seja, ou têm distonias em relação a cada um deles? Isso é muito relativo. Nós conhecemos gêmeos univitelinos que são muito próximos uns dos outros, mas também gêmeos univitelinos que disputam, brigam e que constantemente estão numa guerra, como irmãos. Então, por isso a gente reforça a questão da irmandade, dos laços familiares, que tem essa motivação de estreitamento. O aprendizado dessa identidade aí vai variando e a gente vai percebendo na convivência. A última pergunta, e as crianças siamesas, para que nascem unidas fisicamente? Aqui é algo mais complexo. Dividem a mesma estrutura física. Muitas não conseguem se separar fisicamente, alguns conseguem, através de cirurgia, fazer a separação. São dois espíritos, duas condições perispirituais, mas às vezes um corpo que compartilha muitas questões, muitos órgãos, e que não pode haver a separatividade. E aí a gente percebe um compromisso ainda maior, de trilharem juntos
aquelas entidades espirituais que às vezes se apartaram, que foram muito inimigos e que fizeram crimes um em relação ao outro e que ao longo da existência, tanto física quanto da experiência espiritual, se mantiveram em relações de ódio, de distanciamento, evitando uma convivência. Então vem a lei que é de misericórdia, de bondade e de oportunidade, que é uma lei de amor e vincula, aproxima. Tio Divaldo, certa vez, falando sobre a obsessão, ele dizendo que, às vezes, a gente quer se ver livre do obsessor. E diz assim, eu quero distância do obsessor. E a Ivone também, tanto o tio Divaldo quanto a Ivone, já falaram no sentido de, se a gente quer realmente essa libertação, o caminho é amar, o caminho é aproximar-se no entendimento, numa reconciliação. Porque, senão, esses laços se apertam nessa forma, nesse aprendizado reencarnatório, de maneira que nós podemos sentir uma forma penosa, um peso maior, enquanto que seria desnecessário se a gente fizesse o movimento dessa reconciliação que o tio muito bem expôs aqui na palestra. A Ivone Pereira, falando sobre essas condições de influências espirituais, ela diz, torna aquele que é obsessor, que não é obsessor um rótulo, tem uma história, tem vínculos, tem emotividade, tem feitos, tem escolhas infelizes, tem maus feitos, torna aquele ente que persegue, que está ali o tempo todo insistindo numa convivência ou numa vingança, transforma num afeto, num amigo, naquele com quem a gente vai trilhar um aprendizado. E aí essas dores podem ser minoradas, a gente pode tracejar para as próximas existências situações mais leves e que a gente possa se desvencilhar com muita propriedade. Divaldo, quando o indivíduo busca se reconciliar com o outro, que lhe causou muitos danos, e essa pessoa se nega ao diálogo, como é que se deve proceder então? Não é importante fazer o diálogo. E não é importante que o outro aceite a nossa reconciliação. Porque o problema dele é dele. Nós é que nos libertamos dos efeitos do mal que ele nos fez. Eu sou uma pessoa pública. E qualquer pessoa pública é amada e detestada. Tem aqueles que simpatizam, que querem bem, e aqueles que odeiam. Eu tenho encontrado pessoas que me odeiam só de ouvirem falar o meu nome. Mas não é de estranhar, porque Jesus Cristo, que era um pouco melhor do que eu, até hoje é detestado por milhões. A questão é eu me apaziguar, eu me reconciliar. Há um momento em que Emmanuel, através de Chico Xavier, faz a seguinte proposta: perdoa mesmo aquele que não quer ser perdoado. A problemática, portanto, não é dele, é nossa. Porque na hora que eu me reconcilio, eu tiro a carga danosa de mim e liberto a pessoa também dos meus pensamentos rancorosos, evocativos, e passo a ter uma onda de ternura. Eu tenho pessoas a quem também antipatizei fortemente, porque sendo carnal também tenho temperamento, e era um temperamento forte, porque fui educado naquele rigor tradicional da ignorância. Sim, sim, não, não. Meu pai dizia, se você chegar em casa apanhado, toma outra surra, porque quem lhe bater você tem que devolver, para mostrar que é homem. Então é uma cultura, mas o meu temperamento não era de revidar, era de olhar para o agressor e me perguntar, mas por que faz isso comigo? E isso me acompanhou toda a vida, até a idade adulta, até hoje. Quando algo me acontece, o meu ego, mas por quê? Então eu procuro ver se a pessoa tem razão. Às vezes tem razão. Eu fiz sem querer, aconteceu. Mas aí que faço? Eu me perdoo. Eu digo, meu Deus, o Senhor sabe que eu não tive a intenção. E olho a pessoa agora com melhor ternura do que antes, porque vejo o quanto deve estar magoado com algo que eu não fiz intencionalmente, ou simplesmente com algo que a pessoa criou por um sentimento de obsessão, de entidades perversas e odientas.
como é um assunto muito delicado, certa feita eu estava numa cidade do Brasil e me hospedava numa mesma casa. Havia muito carinho entre mim e o meu anfitrião. Então, certo dia, a minha anfitrioa, à hora do café da manhã, me desacatou. Sem motivo nenhum, nós estávamos conversando e ela começou a dizer coisas estranhas. Eu me assustei, porque era uma pessoa, e é hoje no mundo espiritual, gentilíssima, bondosíssima. Era tão gentil que reservou um quarto da casa dela para quando eu fosse à sua cidade. Nem o filho entrava no meu quarto. Eu tinha até sabonete, tudo separado lá com meu nome. Muito bem. Eu fiquei, e então, como eu tinha muita dívida de ternura e afeto, eu me levantei. E ela também se levantou. Era o 12º andar do edifício. Então, ela botou seu dedo no meu rosto. E eu vi que o seu rosto ficou rubro em brasa, e ela dizendo coisas ácidas que não tinha nada a ver. Cena de ciúme de uma outra amiga que também, coitada, não tinha nada a ver. Quer dizer, um ponto vulnerável que os obsessores pegaram. Muito bem. Ela me disse coisas horríveis. E eu mentalmente disse assim, não vou voltar aqui mais nunca. E fui recuando e ela avançando até chegar à janela. Então eu estava na janela de costas, quando eu vi uma voz dizer, saia daí. Eu aí saí. Bom, ela despertou rapidamente e disse, ai, o que é isso? Continuamos amigos, sem ressentimento, sem nada. 20 anos depois, eu estava numa reunião com Chico Xavier em Uberaba. E, de repente, Chico entrou em transe e me perguntou assim, senhor Divaldo, o senhor lembra de mim, o espírito? Eu disse, não, senhor, não me lembro. Ele disse, me conhece? Eu digo, olha, até onde vai a minha lembrança, eu não conheço. Ele disse, eu sou fulano de tal lugar, de Ribeirão Preto, deu o endereço em que morava. Eu odeio, para que você saiba que eu acompanho, você estava em tal cidade, rua tal, número tanto, no edifício com a pessoa X. Coitado do Chico, nem eu sabia tudo isso. Aí eu me lembrei da cena. Ele disse, eu ia matá-lo naquele dia. Tomei-a porque era dócil. Na afeição dela havia libido. E você, na sua estupidez e ignorância, não percebeu. Eu não percebia, porque eu gostava da pessoa, não me dei conta se era homem, se era mulher, se era velho. Adorava, e até hoje. Então, ela começou a ter ciúme de uma outra senhora, que também me queria muito bem. E a outra senhora, coitada, era muito bem casada, era muito feliz, me tratava com o maior respeito. O obsessor pegou o ponto vulnerável e eu ia lhe empurrar da janela. Mas, naquele momento, seu amigo Walter, que é um espírito amigo pernambucano, salvou a sua vida. Eu digo, não, Walter, Deus, meu irmão. Porque só acontece de acordo com a vontade divina. Então, aquela cena foi retratada pela boca de uma entidade perversa. E, claro, se eu já havia me reconciliado com ela, muito mais. Quantas vezes as nossas inimizades são mediúnicas? A gente fica remoendo e vai piorando, cada vez vai remoendo mais, e uma banalidade em breve parece que foi um assalto a uma cidade inteira. Daí, reconciliar. Muito bem. Chegamos então ao término do nosso Conversando sobre o Espiritismo da noite de hoje. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui, aqueles que nos assistem remotamente, a equipe da nossa televisão web Mansão do Caminho. Agradeço ao nosso tradutor de Libras, a professora Solange, a Luziane Bahia, a Divaldo, e eu convido a Luziane que se despeça, então, do público aqui presente. Agora o momento de comunhão com o mundo espiritual. Estou despedindo. É que eu gosto tanto da segunda parte, a terceira. Seremos breves, só trazendo uma lembrança de que o primeiro presépio na história da humanidade foi montado em 1223 por Francisco de Assis e tinha o objetivo de fazer com que a gente lembrasse na noite de Natal,
trouxesse ao nosso coração, à nossa mente, aquela noite ímpar, singular, que a humanidade teve ensejo de ter oportunidade de conviver e de ter acesso. Jesus traz a sua mensagem no nascimento de humildade e a mensagem no final é de perdão. Que a gente possa também fazer essa trajetória, refletindo nesse Natal, partindo da humildade para alcançar o perdão e que todos nós tenhamos um final, um Feliz Natal de muita paz, de muito amor e um Feliz Ano Novo de muitas bênçãos. Obrigado, Luziane. É o espiritismo prático e o espiritismo praticado. Pedimos àqueles que nos ouvem e acompanham pela internet para que também se concentrem. É o momento em que vamos vincular-nos mais profundamente aos mentores pessoais, aos mentores da nossa casa, aos mentores da causa, para que dinamizem as energias do bem e nos restaurem as forças combalidas. Pedimos aos médiuns para que ocupem os seus lugares, a fim de realizarmos a transmissão, a transfusão de energias benéficas, saudáveis, a todos nós, em uma comunhão com o dínamo celestial, através dos passes que os nossos guias nos irão dar. Senhor, nós te queremos pedir pelos companheiros de mediunidade, aqueles que veicularão as energias espirituais, recarregando as nossas baterias de energia que estejam enfraquecidas. Permite que nossos mentores tomem conta dos sensíveis médiuns que doam suas próprias forças em benefício da paz. Ó Divino Amigo, abençoa o nosso coração neste momento. Abençoa-nos a nós, aos problemas que nos aturdem, a essas aflições que nos trouxeram até aqui angustiados, que possamos sair aliviados, com entusiasmo. Também te pedimos por aqueles que nos solicitam interceder por eles em nossas preces. Lembramo-nos dos suicidas, os irmãos sofridos que se decepcionaram com a desencarnação. Ó Divino Amigo, em favor das pessoas a quem amamos e que nos amam, mas também daqueles que não gostam de nós ou de quem nós não gostamos. Abençoa nossa casa, o santuário escola, hospital de almas e oficina de trabalho do bem. Abençoa nossos diretores, cooperadores, irmãos que nos ouvem eletronicamente,
para que possam sintonizar com esses anjos tutelares que nunca nos deixam a sós. Tu prometeste que estarias conosco até o fim dos tempos. Nós acreditamos e confiamos. Por isso te pedimos abençoar nossa água, repetir o feito de Caná, dar-lhe moléculas benéficas para o corpo, a emoção e o espírito. Pela paz do Brasil, em especial, neste momento, ampara as autoridades que têm o dever de zelar pela pátria do Evangelho, pelos cidadãos, pela nossa paz pessoal, pela paz na terra. É hora de agradecer. Suplicamos ao Pai Criador, à Mãe Santíssima, a Ti, amigo de todos os instantes, e aos benfeitores espirituais que nos proporcionem harmonia e sigam conosco de volta aos nossos lares, ali habitando e ajudando-nos. Encerramos a reunião desta noite com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa atividade.